Olá, sejam bem-vindos ao Sementes, uma iniciativa da área de comunicação social da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui na nossa FEAL TV. Então hoje, dia 28 de setembro de 2023, vamos ver qual a semente está reservada para essa data. E a semente de hoje, ela nos diz assim: não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertidos e transformados para Jesus. A semente de hoje, ela pode ser encontrada na obra Caminho, Verdade e Vida, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. E ela é um pequeno extrato do capítulo 15, intitulado Conversão. Sobre conversão, certa feita, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, falou que o objetivo da doutrina espírita não é fazer prosélitos, ou seja, não é convencer ninguém a tornar-se espírita. Até mesmo porque nós encontraremos aquela doutrina que nos faz bem no momento certo, porque tudo acontece no momento que deve acontecer, deve ocorrer. Não adianta a gente tentar forçar, não adianta a gente tentar se antecipar aos fatos. E Emmanuel nos coloca muito bem a respeito desse processo de entendimento, que não é se maravilhando com as revelações espirituais. Tem muitas pessoas que acabam buscando o espiritismo com o objetivo de testemunharem fenômenos. Pessoas buscam as casas espíritas em alguns momentos porque querem ver, ouvir ou falar com os espíritos. E, na verdade, nada disso leva efetivamente alguém a se transformar para Jesus, como Emmanuel coloca. Obviamente que o espiritismo, ele é uma doutrina que nos eleva e nos conecta à estrada que nos conduz a Deus. Através das suas consequências morais, fruto dos seus princípios básicos, nós vamos entendendo os caminhos que nos devem ser alcançados para que eu adentre as portas da perfeição e da felicidade prometida. O objetivo da doutrina espírita não é fazer com que as pessoas se tornem espíritas, mas é fazer com que as pessoas se tornem melhores, é fazer com que o mundo seja mais humano, que as pessoas vivenciem experiências, que façam com que elas abdiquem de si em prol daqueles que necessitam. É fazer do mundo e fazer das pessoas melhor. Esse é o objetivo principal da doutrina espírita. E é por isso que muitas vezes não adianta a curiosidade. É necessário que seja chegado o momento. Porque muitas vezes, quantas pessoas buscaram os fenômenos, quantas vezes nós, na nossa vida, inclusive antes de conhecer o espiritismo, ou se a gente está conhecendo agora, quantas vezes nós não vivenciamos fenômenos espirituais, não necessariamente em casas espíritas, mas na nossa vivência, nas nossas experiências, na nossa casa. Quantas vezes a gente não se deparou com alguma imagem, com alguma cena, com alguma circunstância, As famílias estão cheias dessas histórias, mas não necessariamente ter contato com a imortalidade da alma faz com que ninguém se transforme, faz com que ninguém se converta aos caminhos e valores propostos por Jesus. Existe uma frase que eu achei muito interessante, que ela está no livro Em Torno do Mestre, que é de autoria de Vinícius. E ele diz assim, vou ler aqui para vocês:
Aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos postulados. Eu achei essa frase tão notável, porque aqui a gente já vai para um outro âmbito, né? A gente está falando até aqui sobre a questão da curiosidade que as pessoas geralmente têm nos fenômenos, né? Em ver espíritos e essas coisas todas. Vinícius aqui, ele aprofunda essa questão tratando das pessoas que estudam o evangelho, que estudam a doutrina, né? E ele fala que, olha, mesmo que você seja um conhecedor teórico, que você conheça em teoria os preceitos e os postulados da doutrina, se você não sente em si a influência moral cristã, ou seja, se você não é influenciado, se o que a doutrina espírita está fazendo na sua vida, ela está te transformando em alguém melhor, porque se você não sente essa influência, mesmo conhecendo a teoria, você não desconhece o que ela verdadeiramente é. Olha que coisa interessante. Então, para a gente ter o conhecimento, né, verdadeiro, para que a gente saiba o que é a doutrina espírita, o que é o Evangelho de Jesus, não basta a gente conhecer a teoria. É necessário que a gente adquira a vivência. É necessário que a gente viva aquilo que a gente acredita. É necessário que a gente sinta a mudança, não nos outros, mas a mudança dentro de nós. Porque assim, aliando o conhecimento que a gente adquire com a prática, com a mudança, a transformação, a gente vai entender na pele, no sentimento, o que verdadeiramente é o cristianismo e, por tabela, o que verdadeiramente é a doutrina espírita. Queridos amigos, por hoje foi isso. Mas antes de me despedir, eu sempre gosto de lembrar que as sementes são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Por isso, lá no Instagram, sigam @feal.oficial. No Facebook, a fanpage FEE Alagoas. São 2 S. FEE Alagoas. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo. Se esse vídeo foi relevante de alguma forma para você, compartilha com outras pessoas, né? Deixa o like, se inscreve na FEAL TV para mais conteúdos espíritas. Por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.